Queridos irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus nós estamos mais uma vez aqui para mais uma leitura diária. Nesta oportunidade, nós estaremos substituindo o irmão Luciano, que fez a pré-aula desta semana. Desde já, como sempre gosto de reiterar, para os irmãos que ainda não assistiram à pré-aula, tire um tempinho para estarem assistindo a pré-aula. Foi uma pré-aula extremamente abençoada, onde Deus tem tido misericórdia e tem falado com o seu povo. Grato a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias, e toda a sua família. Grato a Deus pela vida dos vices-pastores, pastor William, pastor Antônio Basto, pastor Jean Figueiredo, pastor Ailton ali de Taguatinga. Homens que Deus tem levantado para estarem à frente da sua obra nestes últimos dias. Somos gratos a Deus também por fazer parte deste grupo de irmãos e irmãs que fazem parte da leitura diária. Somos gratos a Deus pela vida dos nossos comentaristas. Nesta lição nós estamos aprendendo neste trimestre, comentarista qual é o pastor Jean Figueiredo. Que Deus tenha abençoado os nossos irmãos. Temos também o professor Lorival e temos também o pastor Gilvan Claro, ali de Campos Belos. Sou grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito, grato a Deus pela congregação a qual o Senhor nos colocou como pastor para estar pastoreando. Deus tem abençoado nossas escolas bíblicas aqui, onde nós temos aprendido muito da palavra do Senhor. Esta semana nós estamos na lição de número 6, que vai falar sobre a doutrina do homem. Nós tivemos leituras diárias extremamente abençoadas. Na segunda-feira nós tivemos a leitura diária com o diácono Samuel, diácono e vice-pastor ali na Urani 3, Samuel Avelino, onde ele falou a respeito da criação do homem, onde ele disse que hoje em dia a ciência quer dizer que o homem é evolutivo, que veio do macaco, mas ele explicou ali que o homem foi feito por Deus, que o homem foi feito alma vivente pela Santa Trindade. Na terça-feira nós tivemos o evangelista Gaspar Gonzaga, que esteve falando sobre que o homem quis ser igual a Deus, né? O homem, infelizmente, tem esta tendência de querer estar sendo igual a Deus. Na quarta-feira nós aprendemos na leitura diária com o irmão Anderson, que Deus confundiu os homens. Nós vimos ali que ele explicou, o irmão Anderson explicou que os homens, e a Bíblia também é categórica em dizer que os homens falavam uma só língua ali na construção daquela torre, e Deus desceu e confundiu. Ali houve então as várias línguas que nós conhecemos até os dias de hoje. Na quinta-feira, a nossa irmã Juliane de Lavandeira falou sobre a queda da humanidade. Infelizmente, este homem que Deus criara perfeito, a qual o vice-pastor Samuel colocou na segunda-feira, ele veio a cair aqui em Gênesis, no capítulo 3 e o versículo 6, onde a nossa irmã leu sobre a queda da humanidade. Nós vimos que esse homem que Deus criou perfeito, ele, depois da sua criação perfeita, Deus criou o homem perfeito na sua plenitude. Este homem, depois, ele vai querer ser igual a Deus, e quando ele quer ser igual a Deus, Deus vai descer e confundir este homem. E depois que Deus confunde os homens, a Bíblia vai nos relatar que em Gênesis, no capítulo 3, não depois que Deus confunde o homem, mas o homem, na sua queda aqui, ele vai perder esta perfeição que Deus criara o homem. Observando aqui durante a semana as leituras diárias e vendo aqui a ordem em que o pastor Jean Figueiredo colocou, mas nós nos alegramos ao chegar aqui nesta leitura diária de sexta-feira, que seria o nosso irmão Luciano, mas como ele fez a pré-aula,
nós estamos aqui falando. Na leitura diária de sexta-feira está em Gênesis, no capítulo 3 e o versículo 15. A promessa de restaurar a humanidade. Veja que maravilha, meus irmãos. Deus cria o homem perfeito, este homem peca e Deus já tinha o plano. Esta promessa de restaurar a humanidade não é o plano B de Deus. Não, muito pelo contrário. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e o versículo 23, se não me foge a memória, que Jesus foi entregue por Deus por presciência, ou seja, conhecimento antecipado. Então, quando o homem cai, Deus já havia entregado Jesus para morrer pela humanidade, aleluia. Deus já havia entregado Jesus, aquele que é o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Então, quando Deus cria aqui este plano para restaurar, não quer dizer que é o plano B. Não é como se Deus tivesse criado o homem e aí não deu certo, e aí Deus ficou, e agora, o que nós vamos fazer? Ah, já sei, vou enviar meu filho para morrer. Não, Deus já tinha entregue Jesus por presciência, conforme diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos. Gênesis, capítulo 3, e o versículo 15 diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, e entre a sua semente e sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós vimos aqui que esta promessa que Deus faz, Deus aqui está se dirigindo à serpente. Ele fala que vai pôr inimizade entre e porém. Os irmãos veem aqui, Deus vai falar com a mulher: multiplicarei as suas dores. E Deus vai falar aqui, porém, em momento algum, meus irmãos, nós vamos ver que Deus, ele se exime daquilo. É porque às vezes as pessoas ficam falando assim: mas se Deus é bom, por que ele criou o mal? Não, Deus deu livre-arbítrio para o homem escolher entre o bem e o mal. Deus tinha falado: olha, vocês podem fazer tudo, somente aqui não. Mas o homem quebrou aquele princípio. E por o homem ter quebrado este princípio, nós vimos aqui que Deus, ele vai fazer esta promessa: porém a inimizade entre ti e a mulher. Nós vimos aqui, meus irmãos, que esta promessa de restauração, Deus aqui está prometendo restaurar a humanidade. Porque quem é essa descendência? É Jesus de Nazaré. E nós vimos que Jesus cumpriu todo o rito que era para ter cumprido, para que eu e você tivéssemos esta oportunidade de redenção. Então nós vimos aqui na Bíblia Sagrada que Jesus Cristo, ele cumpriu este papel que estava designado. Lutero vai dizer que aqui é a primeira proclamação do Evangelho. Martinho Lutero já dizia que Gênesis capítulo 3 e o versículo 15 é a primeira pregação. Foi a primeira vez em que o Evangelho foi anunciado, aleluia. E até os dias de hoje, este Evangelho continua sendo anunciado. E enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja, nós continuaremos pregando este Evangelho e anunciando o reino de Deus. Porque nós sabemos que foi para isso, foi por esta promessa de restaurar a humanidade que Jesus morreu. E ele restaurou esta humanidade. Nós sabemos, meus amados irmãos, que quando o homem peca, quando o homem ele sai daquela perfeição que Deus havia feito ele, Deus vai dizer: eu vou restaurar, eu vou trazer este homem de volta para mim. E como que isto aconteceu? No sacrifício de Jesus na cruz do Calvário.
Foi por mim e foi por você que Jesus morreu, para que nós pudéssemos ser resgatados, porque todo homem pecou e destituído, longe, lançado para fora, estávamos da glória de Deus. Mas por causa desta promessa aqui que Deus fez, de restaurar o homem, em Gênesis 3:15, hoje eu e você e todos aqueles que quiserem escolher trilhar estes caminhos, continuarão sendo abençoados. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus, que o Senhor continue falando em cada um dos corações dos nossos irmãos. Deus abençoe e que, se o nosso bom Deus nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui com os irmãos em mais uma leitura diária. Deus abençoe e a paz do Senhor.